Vamos aqui, ó. O Flávio Dino, o ministro comunista do STF, acabou com a farra. Ó. Não durou 24 horas, hein? Não durou 24 horas. Ó. Vamos ver aqui que tá legal esse corte aqui do ICL, porque o Rodrigo Viana analisou trechos da decisão do Dino. Sim, levar a sério a candidatura da extrema-direita, representada pelo Flávio Bolsonaro. Mas o clima de confraternização entre os poderes que apareceu aí nessa reunião na Granja do Torto, Lula conversando com o Hugo Mota, etc., esse clima pode durar pouco, hein? Pode estar no fim. Hoje à tarde, agora há pouco, o ministro do STF, Flávio Dino, acabou com a farra dos supersalários, dos benefícios, dos penduricalhos, dos auxílio isso, auxílio não sei o quê, para a gente dos três poderes da República. Laura traz outros detalhes sobre essa importante decisão do Flávio Dino. Daqui a pouco nós vamos ler alguns dos trechos. Laura. O ministro Flávio Dino determinou hoje que os três poderes suspendam o pagamento de benefícios do serviço público, conhecido como os penduricalhos, como você falou. Nessa semana, a Câmara aprovou em votação relâmpago um reajuste de até 9,25% no salário dos funcionários do Congresso Nacional e o texto também prevê uma gratificação de até 100% para servidores efetivos. Mas hoje de manhã, Hugo Mota disse que esperava de forma otimista a sanção do Lula. Só que já na decisão do Dino, ele ressaltou que as verbas classificadas como indenizatórias têm sido utilizadas ilegalmente para elevar os salários acima do teto e também driblar o que está previsto na Constituição, Rodrigo. Agora, o ministro deu um prazo de 60 dias para que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário revisem todos esses pagamentos das verbas, nos quais os valores ultrapassam o teto do funcionalismo de cerca de R$46 mil, que é o salário de um ministro do STF, né, Rodrigo? Exatamente. Laura, a Constituição prevê, tem teto para salário. E o teto é quanto ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. Acontece que em todos os poderes, e no judiciário em especial, você pode entrar aí, faz o teste, abre, né, aí os sites, transparência e tal, e pesquisa salário de juiz, não precisa nem ser do Supremo, não, dos tribunais regionais federais. E veja quanto é que os caras ganham. O juiz não é servidor, eles né, ganham cara? O salário e mais isso. uma série de benefícios que vão sendo incorporados aos ganhos mensais. Tem que acabar com essa farra e é isso que está dizendo o Flávio Dino. Mas o que o Flávio Dino cortou foi de quê? De magistrados ou de servidores? Eu ouvi servidores, agora o cara está me falando de magistrados. Não, isso aqui nós vamos ver agora que o Rodrigo Viana vai repercutir a decisão do Dino, tá? O que aconteceu? Tem gente que pode estar chegando aí, tá por fora total, né? O Congresso aprovou ontem, ali em toque de caixa, em 3 horas, foi na Câmara e foi no Senado, passou rapidinho. Sim, pegou moda agora. Um projeto de lei que diz o seguinte, tá? Cria possibilidade de super salários para a turma do Legislativo, para os funcionários lá da Câmara e do Senado. Tá? É restrito ali esse projeto. Tá? E o que a grande imprensa já trouxe? A Globo, eu assisti a Globo ontem para ver o que eles estavam dizendo sobre isso. Olha como eles botam tudo dentro do mesmo pacote. E olha a habilidade da Globo, Celso. Olha a fineza da Globo golpista. A gente tem que pegar essa fineza. Eles pegaram, meteram pau nos super salários, que eu acho que todo mundo vai meter, né? Tu possibilitar que uma casta de servidores possa receber salários acima do teto constitucional, que é o que estava aqui realmente, tá? Só que no mesmo PL, o que tinha? Cria 16 mil novos cargos na estrutura do governo federal, que são fundamentais. O INSS, por exemplo, está precisando... O INSS precisa de 25 mil servidores, cara, para acabar com as filas. Então, olha a fineza da Globo. Ela já mete tudo na mesma história. Olha o governo gastador querendo criar 16 mil cargos novos. São fundamentais esses 16 mil cargos novos. É importantíssimo que o governo Lula crie. E não são cargos do Legislativo, então. Não, para todo o serviço público federal, para INSS, tudo que o Bolsonaro não fez os concursos, aquele estudo que era para ter os servidores que não tinha. O Bolsonaro não só não fez o concurso, como não chamou. Ele fez programa de demissão voluntária, vários se aposentaram.
eu não me lembro desse dado agora, mas se não me engano, durante os governos Temer e Bolsonaro, só no INSS eu tenho dados, são 25 mil servidores que a gente perdeu com Temer e Bolsonaro. No serviço público como um todo, eu acho que foram 50 mil servidores, cara, que esses cafajestes diminuíram. Então, a máquina que funcionava com X servidores está funcionando com X menos 50 mil. É evidente que essa máquina não vai funcionar. O INSS não vai funcionar, o IBAMA não vai fiscalizar direito, o Inmetro não vai fiscalizar direito, o DENIT não vai conseguir fazer o trabalho nas estradas. Mas é isso que a mídia quer, que nada funcione, porque se funcionar, o povo gosta do Lula. Exatamente. Né? Então, o que a Globo fez? Ela jogou tudo no mesmo pacote, para o povão se indignar contra o Lula, que está contratando mais servidor, gastando dinheiro, entendeu? Então, nesse PL aqui que o Rodrigo Viana está comentando e que o Dino suspendeu aí, o Dino suspendeu, agora nós vamos ver a decisão aqui. Decisão... E aí é o que? É magistrado? É só legislativo? É para todo mundo? Não, o aumento esse do PL é só para a turma lá dos servidores da Câmara e do Senado. Sim, mas e aqui esse negócio do 100% talvez, inclusive, seja ilegal, porque tu pode dar um aumento exclusivo para uma classe sem dar para os outros poderes também? Na realidade, assim, o que está previsto nesse PL? Está previsto no PL o seguinte, ó, Celso, os servidores da Câmara e do Senado vão ter 9% de aumento até 2028, se não me engano. Cada ano é 9%. Sim, o normal era para ser 8% para os funcionários públicos normais, por causa dos atrasos que não tiveram reajuste, eles vão ganhar 9%, é 1% a mais, não é um absurdo, cara. E mais essa gratificação aí. Mas isso aí está estranho. Que é uma nova gratificação que eles criaram ali, entendeu? Mas isso aí está esquisito, né, Portinho? O que o Dino fez? Ele deu a decisão, agora o Rodrigo Viana vai analisar a decisão com detalhes. Ele suspendeu essa possibilidade dessa gratificação, mas a decisão dele, Celso, deixa embutida uma necessidade do Congresso regulamentar um parágrafo lá da Constituição que diz o que pode ser pago para servidores públicos acima do teto. É muito boa a decisão do Dino. Vamos ver na sequência aqui, ó. Separou aqui alguns trechos da decisão que o Dino assinou na tarde de hoje. Num deles, o ministro Flávio Dino trata da questão dos penduricalhos e até debocha dos nomes anedóticos, né, que são adotados para alguns desses auxílios aí para a turma do judiciário, do executivo, do legislativo. Então ele está dizendo assim, né, ao longo de várias páginas em que ele vai analisando um caso concreto de uma pessoa que entrou com um pedido para anular ganhos excessivos, se não me engano, de uma prefeitura aqui no litoral de São Paulo, e analisando esse caso concreto, ele parte para uma decisão mais genérica, e ele diz: assim nasceu e se consolidou o termo penduricalhos, abrangendo parcelas bastante diversas, tais como... Aí ele cita alguns tipos de ganho que existem no Executivo, Legislativo e Judiciário. Auxílio locomoção, aí diz o Dino, pago inclusive a quem não comprova que se locomove para trabalhar. Quase irônico assim, né? Auxílio combustível, isso aí tá errado. Pago a quem não comprova que precisou botar combustível para trabalhar. Auxílio educação, por vezes sem que haja o custeio de qualquer serviço educacional. E prossegue o Flávio Dino na sua decisão. E há também penduricalhos que recebem nomes que até afrontam o decoro das funções públicas, tais como Auxílio Peru ou Auxílio Panetone. Ele está se referindo, né, àqueles auxílios de fim de ano, de Natal. E o pessoal ironicamente fala, né, quem recebe até, ganhei o Auxílio Peru. Auxílio Panetone. Ainda que se cuide de nomes aparentemente anedóticos, eles caem em conhecimento geral repetidamente nos últimos anos, configurando frontal violação à Constituição. E aí conclui, destaco que seguramente tal rol de indenizações gera super salários e não possui precedentes no direito brasileiro. Ou seja, é ilegal. É ilegal. E eu separei aqui um outro trecho em que o Flávio Dino também se manifesta nessa mesma decisão de hoje.
Com os pressupostos constitucionais e legais acima lançados, eu considero que o respeito à jurisprudência sobre teto e subteto será facilitado com a edição da lei prevista no artigo 37 da Constituição. Ou seja, ele está falando que o Congresso precisa editar uma lei para regulamentar essa baderna, essa bagunça que serve para encher o bolso de algumas pessoas. Então ele está dizendo, tem que editar uma lei. O Congresso Nacional tem que regular de modo nacional e, claro, quais são as verbas realmente admissíveis como exceção ao teto. Não pode ser tudo, porque senão você tem um teto e pode dar todas as exceções, aí não tem teto. Então ele está dizendo, tem que estabelecer em lei o que pode e o que não pode. Pode pagar uma verba para, eventualmente, um juiz teve que fazer uma viagem e aí ele precisa ser indenizado? Tem que estar explícito isso numa lei, numa regra nacional, e não essa bandalheira que é hoje, diz o Flávio Dino. Aquelas verbas que não foram expressamente previstas em lei, votada no Congresso, Não devem são ser nacionais, imediatamente suspensas após o prazo fixado, que é o prazo de 60 dias, né? Estabelecido pelo Dino na decisão de hoje. Vamos aguardar, vai ter tentativa de driblar isso daqui. Eu acho que os próprios colegas dele no Supremo, alguns vão ficar chateados, porque gostam dessas verbas, mas é uma decisão corajosa do ministro Flávio Dino, que mostra mais uma vez que tem capacidade de intervir em assuntos delicados. Mas espera aí, mas ele faz uma confusão do caramba, meu. Das castas que estão numa parte dos poderes. Lembrando que a imensa maioria dos funcionários públicos não tem direito a isso. A imensa maioria. São alguns privilegiados que estão no topo das carreiras, geralmente. Bom, o curioso caso do homem que nunca tem... Mas ele fala assim, ó, ele diz assim, que os não é companheiros, Flávio Dino, como é que eles, os da mesma, mas os da mesma linha deles são magistrados. Essa lei não se aplica a magistrados, pelo que eu li ali. Não, mas ele está falando nos penduricários. É que o Flávio Dino, nessa decisão, ele pede que o Congresso, ele dá 60 dias para o Congresso fazer essa lei. Que regulamente o que pode ser pago como indenização e passar o teto. Entendeu? Sim, mas uma coisa que eu entendi ali, que aquilo que ele estava mostrando, aquelas leis, era de uma prefeitura. Então, uma prefeitura não pode sair criando leis para favorecer se não tiver uma lei nacional, pelo que eu entendi que é o que ele quer. Não, a prefeitura pode. Tu pode ter, é exatamente isso que ele está tratando ali, que o Flávio Dino... Mas ele não está querendo que tenha uma lei nacional que limite isso em todos os âmbitos? Ele quer ter a lei nacional porque hoje não tem, Celso. Sim, exatamente, é isso que eu estou falando. Crítica que o Flávio Dino está fazendo. Como não tem a lei nacional, todas as 5 mil municípios, os 27 estados, inclusive o Congresso Nacional, se sentem livres para baixar uma portaria, em vez, sabe? Que o exemplo mais clássico disso aqui é o auxílio moradia do Luiz Fux. Que mas acontece que, só que o auxílio moradia... Lembra do auxílio moradia, Celso? Mas acontece que o auxílio moradia é de magistrados, não é? Isso ali está falando de servidores. Mas o pessoal do chat talvez não lembre do auxílio moradia, que é o exemplo mais clássico do penduricalho. E penduricalhão, né? O auxílio moradia, cada magistrado, ele começou com um certo número de magistrados, que, se não me engano, eram juízes eleitorais, que ganhavam o auxílio moradia que o Fux inventou. Era R$4.000 por mês há 20 anos atrás, quase. Então era muita grana, né? Aí o Fux, num canetaço, deu para toda a magistratura nacional, juízes federais e estaduais, e eles ficaram ganhando esse auxílio moradia por quase 10 anos. Mas continuam ganhando, né? Mas continuam ganhando, porque eles vão receber, inclusive, retroativo. Tem alguns que ainda ganham, Celso. Eu acho que sim, porque eu vi processo de retroativos que eles vão receber. Acho que desde Era para ter acabado. Era para ter acabado o auxílio moradia. Então, o auxílio moradia dos juízes é um exemplo clássico, né? E essa questão aqui... mas acontece que o auxílio moradia, foi criado porque quando o juiz é substituto, que ele está entrando na carreira de juiz, a primeira coisa que ele vira é juiz substituto. E aí ele tem que ficar pulando de vara. Ele vai para Caxias, vai para Bento Gonçalves, vai para não sei o quê. Isso aí é 30 dias na lei. Está lá esse auxílio moradia, Celso, é o auxílio moradia de todo servidor público. Está lá na 8.000. Sim, o que ele ganha diárias para isso aí, não é?
Acontece o seguinte, acontece que isso só acontece o substituto. Depois que tu deixa que seja o substituto, virar presidente de uma vaga, tu fica lá naquela vaga pro resto da vida. O resto da vida não, mas fica lá. E depois que tu vira desembargador, tu vem para Porto Alegre, vai para a capital, e aí tu não precisa mais de auxílio moradia. Só que o que os caras fizeram? Com a ideia de, tipo, que tinha que... Deram para todo mundo, né, cara? Não, e tem outra coisa, esse auxílio moradia que está no Estatuto do Servidor Público, que é a Lei 8.112, é por um mês só. É quando tu é transferido, tipo, eu sou transferido de Porto Alegre para o Rio de Janeiro. Eu ganho um mês de auxílio moradia para me estabelecer lá naquela cidade. Não é essa história que tu falou, não existe aí do cara, enquanto for juiz substituto, vai ganhar um auxílio. Isso aí não tem previsão legal disso aí, entendeu? Mas, enfim... Não, mas teria sentido... Não estou dizendo a previsão legal. Teria sentido se fosse para os juízes substitutos. Mas mesmo assim, eles têm uma região onde eles normalmente não são trocados de uma região para outra. Se ele vai para uma região para outra, ele recebe diária. Quer dizer, então não precisaria do auxílio moradia. Sim, exatamente. Exatamente. O auxílio moradia é exatamente para o cara se estabelecer para a cidade que ele está se mudando, por conta de uma determinação ali de mudança de local. Só que vai virar salário pro resto da vida, né? O cara vai... Esse auxílio moradia do Luiz Fux ganhava o cara que era juiz há 30 anos aqui em Porto Alegre. Não tinha moradia nenhuma, ele tinha, sabe? E o cara ganhava o tal do auxílio moradia, ganhou durante 10 anos. Eles não tiveram que devolver um tostão. Mas acontece que o seguinte, o aluguel do magistrado é mais caro que o meu. O próprio Supremo julgou inconstitucional esse auxílio moradia. Só que aí, claro, eles julgaram inconstitucional com efeitos a partir da decisão, né? Se fosse só que o que a gente está discutindo nós, essa lei do Dino não vai atingir o auxílio moradia, Potinho. Se fosse para nós, para os meros servidores ali do judiciário, do executivo e do legislativo, que é o que o Rodrigo Viana falou ali, que a grande maioria dos servidores públicos, isso aqui, o que a Rede Globo faz com esse episódio aqui? Ela demoniza todo o serviço público. Né? Ela joga todo servidor público é vagabundo, privilegiado, parasita, como uma vez disse o salafrário do Paulo Guedes, né? Nos chamou de parasitas, né? E é importante que o Rodrigo Viana fechou a matéria dizendo isso. Isso aqui é uma minoria da minoria do serviço público, que tem esses super salários, né? Especialmente os juízes, né? Os juízes têm, é inegável que eles têm, eles recebem acima do teto, eles têm uma série de... E é por isso que é importante essa decisão do Dino, que além... Mas eu acho que ela não atinge os magistrados, Portinho. Não, a decisão do Dino, além de suspender esse super salário que foi criado ontem lá para os servidores, essa super gratificação, é melhor a gente dizer assim do que super salário, né? Essa super gratificação que pode passar o teto dos servidores da Câmara e do Senado, a decisão do Dino suspendeu, e a decisão do Dino provocou o Congresso a editar essa lei. Por que o Congresso nunca editou essa lei? Porque se não editar fica fácil, aí tu inventa ali, tu faz por portaria, tu faz por instrução normativa, tu não precisa a lei para criar os penduricalhos, entendeu? Se o Congresso regulamentar, que é o que o Dino está falando para regulamentar, aí até os magistrados vão ficar incluídos nisso aqui. Aí os magistrados, para ganhar acima do teto, também vai ter que estar escrito lá. Não vai passar, Porti. Não vai passar. Os magistrados vão para outra porteira, cara, te garanto. Pois é, né? Pois é, mas aí é que tá, né? Aí é que tá. Importante a decisão do Dino para tocar nesse vespeiro aí, né? Provocar esse vespeiro, né? A Silmárcio, chegou, nós estamos nessa pauta, Silmárcio, estamos na pauta, chegou agora a nossa camarada Silmárcio. É isso, né? O Flávio Dino suspendeu e provocou o Congresso para que se regulamente essa bagaça aí, né? Isso aqui sempre nos prejudicou, né, Celso, como servidor. Amanhã vai aparecer um sobrinho do Flávio Dino, que é narcoterrorista, vai aparecer um... Te prepara. Não, hoje eu já botei
eu botei o link dessa decisão num grupo aí de vizinhos aqui meus, e aí veio um camarada lá do grupo, Flávio Dino é mais sujo que pau de galinheiro, lá no Maranhão, não sei o que, tem um monte de sujeira dele. É impressionante, né, cara? O brasileiro tem que ser estudado, né, cara? O cara dá uma decisão dessas, assim, que eu botei no grupo, pensei, inclusive o grupo, Celso, esse grupo aí que eu faço parte aqui dos vizinhos, não é aquele. É proibido falar em política, né? Aí eu botei a notícia, um dos moderadores já botou ali a regra do grupo que é proibido falar em política, né? Aí eu respondi assim, né? Não, mas isso aqui não é política, é uma notícia que saiu agora. E eu acho que todo mundo vai gostar de saber dessa notícia, ou tem alguém aqui que é a favor dos super salários? Eu botei ironicamente, né? Aí veio uns 2, 3 no grupo ali, não, legal, que bom saber dessa notícia. E aí o quarto que comentou largou essa. Flávio Dino é mais sujo que pau de galinheiro. Lá no Maranhão tem um monte de sujeira dele. Aí eu saí do grupo, não, sabe, para não gerar controvérsia no grupo, eu larguei. Vale a pena. Cadê o pessoal do Corujão? Diz a Maria Cristina aqui, ó. Mas enfim, né? Vamos ver se a imprensa vai achar aí algum parente do Dino que é dono de alguma coisa aí para eles fazerem enxovalhar o Flávio Dino, né? Vamos repercutir o Nassif, ô Celso? Boa. Nassif é fera. O Nassif aqui, ó, num vídeo, revelando como o mercado financeiro alimenta o crime organizado. Tem um pessoal da esquerda aí, cara, que resolveu pegar no pé do Nassif. Olha, cara, quem fala mal do Nassif, para mim, eu já simplesmente eu cancelo, né, cara? Complicado, né? Mas por que estão pegando no pé dele? Porque ele questionou a questão do Toffoli, se ele era bandido ou não, porque ele falou o seguinte, a quem interessa atacar o Toffoli? Isso que o pessoal não gostou. Sim, claro. Exato. Que é o que a gente tem repercutido aqui, trazido na CIF, né? A quem interessa atacar o Toffoli, a quem interessa atacar o Xandão neste momento. A quem interessa o Reinaldo Azevedo fez essa mesma pergunta e foi demitido, né? Aliás, aqui, ó, tem mais uma, a Sil Márcia está trazendo aqui, ó, e eu lembrei agora, a reportagem do Jornal da Globo ontem, Celso, que eu falei que foi uma fina ali, sabe? Que eles falaram dos super salários e jogaram todo o serviço público no meio, criticaram os 16 mil novos cargos, e tem mais, sabe quem é o cara, sabe quem é a única pessoa que foi ouvida na matéria dele, Celso? O relator da reforma administrativa no Congresso. Que é assim, é bandeiraço da Rede Globo, né? A tal da reforma administrativa que quer acabar com a nossa estabilidade, que quer acabar com concurso público, né? Agora eu só quero alertar o pessoal, né? Aí, aos puristas, sabe os puristas? Não podemos aceitar nada de legal, porque eu sou isento, eu sou puro. Eu só aviso vocês o seguinte, que depois que derrubarem o STF, o próximo é o Lula. Abre a porta, né? Mas, assim, essa reforma administrativa, Celso, que está engavetada lá há quase 10 anos já no Congresso, né? O Bolsonaro não conseguiu botar porque a pressão foi forte, né? Os servidores se mobilizaram, fizeram manifestações importantes e fizeram ele botar de volta para a gaveta, o Paulo Guedes, né? A reforma administrativa, e com o governo Lula ela ficou engavetada, né? Para aquela turma também. Mas é uma coisa que está me preocupando, porque antigamente a gente conseguia lutar e ter alguns, fazer eles retrocederem alguns aspectos. Mas esse negócio de ontem, agora os caras fazem as votações do Congresso, do Senado e dos deputados, tudo na mesma noite. A gente não só fica sabendo no dia seguinte. Não dá nem tempo da gente se organizar. Esse Congresso é perverso, né? Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, né? Que essa reforma administrativa que tantos falam aí, cara, basicamente ela tem duas coisas, né? Acaba com a estabilidade e acaba com o concurso público. É essa reforma administrativa deles, né? É a terceirização, né?
para que eles querem acabar com a estabilidade, né? É só ver, cara, é só ver. Todas as ações da Polícia Federal, da CGU, de combate a crime organizado, de combate de falcatrua, são realizadas por servidores públicos, né? O IBAMA não faria metade do que faz se não fosse estabilidade no cargo. O IBAMA, é bom a gente lembrar que durante o governo Bolsonaro, os servidores do IBAMA, nós temos que aplaudir eles, cara. Temos que tirar o chapéu, porque eles enfrentaram o governo Bolsonaro dia e noite, cara. Mas o cara, aquele que pegou o Bolsonaro pescando ilegalmente, foi demitido no final, né? Também. Tanto que foi perseguido que foi exonerado. Não, mas ele não foi demitido, ele perdeu, talvez ele tivesse alguma função de confiança, mas ele ainda é servidor. Ele não foi demitido, foi só da estabilidade. Foi exonerado da função, então, não do cargo. Ele deve ter sido exonerado da função e tal, talvez tenha perdido alguma gratificação, alguma coisa que ele tinha ali, eventualmente, mas demitido ele não foi porque ele é funcionário estável, exatamente porque a Constituição Federal do Brasil prevê estabilidade do servidor. Eu achei que tinha sido perseguição, porque o que acontece na 13ª, por exemplo, os caras começam a fazer PAD, processo administrativo em cima da pessoa, sabe, para causar exaustão, até que a pessoa acaba pedindo exoneração, né? Sim. Mas então é isso, né? A estabilidade é um instrumento fundamental, cara, da Constituição Federal para o serviço público brasileiro, para a gente ter um mínimo de... O Bolsonaro ele só não conseguiu destruir o Brasil em boa parte por causa da estabilidade do serviço público, das garantias que os magistrados têm, né? Bem ou mal, os magistrados têm ali algumas garantias de não poder ser movido de uma comarca para outra, de tudo isso são garantias para a sociedade, não para aquele cargo, não é um privilégio do cargo, né? E a estabilidade é fundamental, cara. O concurso público, mais ainda também, né? Apesar de ter as suas mazelas, o concurso público ainda é o que tem de melhor aí para selecionar um pouco, né? Para evitar a contratação dos apadrinhados, né, cara? Que é o sonho da turma, né, cara? É o sonho da turma do Centrão. Sim. Imagina o Centrão, cara. Imagina o Centrão sem estabilidade e sem concurso público. Podendo, assim, entra ali um prefeito, demite todo mundo da cidade e bota todos os parentes, todos os amigos, né? É o sonho dos caras, né? É o sonho. Então é isso, né? Vamos trazer o Nassif aqui, ó, Celso? Vamos. O pessoal está comentando bastante no chat aqui, não estamos dando atenção boa para o chat. Ó. A Alice Ailon aqui, ó, não pertenço a nenhum grupo que tenha direitistas, nem da família. Tá certíssima. O único grupo que eu tenho é esse dos vizinhos aí, que eu fico ali para ver as informações, de vez em quando os caras falam como é que tá a estrada e tal, então eu vou ficando ali, né? Vou ficando. Mas até é bom naquele grupo ali ter essa limitação, que não pode botar notícia de política e tal, para não dar bate-boca, senão descamba o negócio, né? Hoje eu sabia que essa minha postagem ia dar polêmica ali no grupo, né? Acho que os caras estão me monitorando ali no grupo. Ó, lá vem o comunista aquele, ó, com as postagens dele. Aqui, ó, o João Carlos está aqui conosco, ó. Viva a Revolução Bolivariana, lá de Ananindeua. Maria Cristina dizendo que o Nassif é sério, ó. Até agora nunca vi ele virar a casaca. A Tereza Vilela, ó, como é que responde a quem, diante da notícia boa, ataca o Dino, que foi fundamental contra a tentativa do golpe? Complicado, né, Tereza? Reforma administrativa, acaba com a possibilidade de servidores públicos nos manifestarmos. Pois é. Cidades. É um cala-boca na gente. Tereza, que também, professora Tereza, né? É verdade, né? Imagina os professores sem estabilidade, né? Complica também, né? Complica também. Aliás, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma das maiores barbaridades que existem, que é os tais dos professores contratados, né? Por temporários ali, né? Eles não são concursados, eles não são estatutários. E a escola cívico-militar, hein, Portinho?
Do Tarcísio, né? Que tu trataste ontem com a nossa camarada lá, nossa Pantera Negra, né? A Júlia Monteiro. Sensacional. Júlia Monteiro é revelação da voz trabalhadora, né? O Rorato trouxe um bólido aqui para o nosso canal, né? Daqui uns dias a Júlia Monteiro estará aí em outros canais, né? Porque merece, a guria é boa na fala, hein? E no conteúdo também, né? Nas ações. Reforma não, eles querem extirpar o funcionalismo público, diz a Maria Cristina. Que servidor denunciará crime sem ter o direito à estabilidade? A mídia golpista jamais fará essa pergunta, diz a Tereza Vilela. Camarada aqui, ó, de Bauru, São Paulo. Não dá para ver o nome, é só números aqui o perfil. Ó. Quando é que o YouTube vai nos botar os nomes de volta, né, cara? Meu camarada Ícaro Machado, aqui, ó, Grande Colorado. Tem uma vantagem, Portinho. Tu lembra da Rebeca Mabovic? Lembro. Agora ela aparece com a arvorezinha, mas aparece como não aparece mais Rebeca Mabovic, aparece Rebeca Mabovic, um monte de letrinhas. Então agora tu consegue reconhecer cada um dos perfis, porque eles tinham todos o mesmo nome, né? Mas aqui nunca mais apareceu, né? Apareceu esses dias aí. Nunca mais eu vi. Eu ia cancelar, mas acabei deixando ali a Rebeca. Ícaro Machado, ó, se não fosse servidor público de carreira, o Bolsonaro tinha roubado até na compra das vacinas, né? O cara que denuncia ele lá na CPI era um servidor público, né? Maria Cristina, ó, como era o militarismo, o cara era eleito e empossava a corja particular dele. Isso aí.